Os prefeitos do Rio Grande do Sul, aliás, têm feito um movimento aqui em Brasília para tentar mitigar os prejuízos causados pela chuva. Eles têm procurado parlamentares para pedir a desoneração da folha de pagamento por pelo menos 2 anos. Tem um pedido que chegou até a gente, por exemplo, um ofício assinado pelos prefeitos gaúchos do MDB, ao qual a gente teve acesso. Ontem, depois de anunciar um acordo para a reoneração gradual da folha de pagamento de 17 setores, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai se reunir na próxima semana, ainda não tem uma data fechada, possivelmente na segunda-feira, com a Confederação Nacional dos Municípios para tratar de desoneração da folha com esse assunto aí que está no radar dos prefeitos que procuram parlamentares em Brasília. Os prefeitos esperam que o governo federal atenda o pedido dos municípios gaúchos e levam em conta a decisão recente do governo de suspender a dívida do estado de 92 bilhões de reais. São mais de 400 municípios atingidos, segundo o levantamento da Confederação, que não tem dinheiro para arcar com a desoneração, que está atualmente suspensa, vale lembrar, por uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. A gente teve acesso a esse documento dos prefeitos do MDB e eles fazem um apelo por influência do presidente da sigla, Baleia Rossi, para que ele atue pela suspensão do pagamento também de parcelas de compromissos financeiros com a União. Citam, em especial, compromissos previdenciários e de operações de crédito junto aos bancos públicos federais, antecipação de parcelas do Fundo de Participação dos Municípios e ainda recursos para pagar a indenização dos moradores que vão precisar, porque precisaram sair de suas casas, abandonar as suas casas que estão em áreas inundadas agora, aluguel emergencial, aquele auxílio aluguel, hospedagem temporária para essas pessoas que estão desabrigadas. O MDB me informou, inclusive, que houve um movimento da bancada do Senado com a Câmara para doar emendas parlamentares. Cada um doou um montante que chegou a 55 milhões de reais em emendas para ajudar o Rio Grande do Sul. Vale lembrar, o partido tem 3 ministros diretamente envolvidos no apoio federal ao Estado. A Simone Tebet, do Planejamento, o Jader Filho, de Cidades, e o Renan Filho, de Transportes, todos filiados ao MDB e que apoiam esse movimento das bancadas do Senado e da Câmara. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, vamos deixar aqui no radar, disse que até hoje o governo vai liberar 1 bilhão, um pouquinho mais do que isso, mas é quase 1 bilhão de reais em emendas parlamentares ao Rio Grande do Sul. A gente vai chamar a Débora Bergamasco e o Pedro Venceslau, que está hoje aqui no Bastidores CNN, honrosa presença. Eu vou pedir licença para a Débora, porque o Pedro chega aqui como um estranho, mas não tão estranho, porque o Pedro fazia parte aqui por muito tempo do Bastidores. Pedro, eu gostaria que você falasse um pouco como tem sido essa movimentação do Congresso Nacional. A gente tem visto várias bancadas destinando emendas parlamentares para o Rio Grande do Sul. Ontem, por exemplo, eu, a Tainá e a Débora estávamos conversando com o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, que acabou falando para os deputados, vamos destinar mais dinheiro. Você tem bancadas de outros partidos, PT, PCdoB. Esse movimento do Congresso Nacional pode ser uma ajuda importante nesse momento? Boa tarde a todos. Olha, pode ser uma ajuda desde que essa ajuda seja para o Rio Grande do Sul e mais especificamente para as cidades atingidas. Eu conversei com alguns deputados e há uma preocupação porque já existem projetos ou iniciativas de deputados que querem utilizar as emendas que não são para cidades atingidas e passar elas na frente das emendas que seriam prioritárias. Os deputados do Rio Grande do Sul, da bancada gaúcha, têm prioridade, vão ser atendidos prioritariamente. O governo federal, por meio do ministro Alexandre Padilha, vem fazendo um trabalho de convencimento com os parlamentares que apresentaram emendas, aquelas individuais ou as de bancada, para que elas sejam redirecionadas para o Rio Grande do Sul. Não é um trabalho fácil, porque esse deputado teria que abrir mão de uma emenda na sua cidade, onde provavelmente tem lá um candidato a prefeito que é apoiado por ele, isso quando o próprio deputado não é candidato, para direcionar essa emenda para o Rio Grande do Sul. Ele vai abrir mão de abrir uma escola na sua cidade, no Ceará, por exemplo, de abrir um ginásio, de abrir um hospital, de investir dinheiro numa praça, por exemplo. Ou seja, o eleitorado dele, a base dele, não vai gostar muito disso. Mas
há ali um apelo humanitário muito forte e, além disso, o governo definiu, e as bancadas todas toparam isso, que as emendas para o Rio Grande do Sul serão prioritárias, sairão na frente das outras emendas. Então, é um trabalho que o Congresso Nacional agora vem fazendo e que certamente vai ajudar a aliviar o impacto fiscal no caixa do governo federal. O ministro Fernando Haddad certamente observa esse movimento com muita atenção, porque por mais que esses recursos, que esses investimentos para a reconstrução do Rio Grande do Sul e para a emergência que saíram do cofre do governo federal da União não entrem no cálculo da meta fiscal, o governo vai ter que ficar no cheque especial de alguma forma. Vai ter que ficar no déficit, vai ter um custo. E esse custo vai ser menor se houver a colaboração dos deputados e dos parlamentares nesse momento, se eles abrirem mão de emendas para os seus estados, se eles colaborarem com o Rio Grande do Sul. E aí temos também cidades que pediram ali estado de calamidade e não foram atingidas. Cidades que pediram esse estado de calamidade para poder captar recursos, para poder ter toda essa facilidade e menos burocracia que as cidades afetadas têm, mas não foram atingidas. Então tem que ter muita atenção nesse momento, Tainá e Gustavo, para que os esforços para o Rio Grande do Sul não sejam desvirtuados, né? E na questão das emendas não é diferente. A prioridade são emendas para as cidades atingidas do Rio Grande do Sul. Inclusive, eles elaboraram uma minuta permitindo que as emendas dos deputados do Sul que foram para as cidades não atingidas sejam redirecionadas para as cidades atingidas, as emendas do próprio Estado, porque isso não poderia, nesse momento, as emendas já estavam ali carimbadas. Então, existe ali uma consciência muito grande por parte dos parlamentares e um trabalho de tentativa de convencer aqueles de outros estados a entrarem nesse esforço de guerra que vai ser a reconstrução do Estado.